Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Nunca ninguém ouviu nada assim, um grupo de gente bondosa com esta categoria, todas as semanas a deixar sugestões para que os dias sejam melhores. É bem bonito e melhor do que ser bonito, é verdade. Maria Ramos Silva, falar em bonito, vamos... Nada disto estava engatilhado e agora vejo que faz imenso sentido. Achas que faz imenso sentido? Sim, porque tu vais falar de um livro que se chama Toda a Beleza do Mundo. Olha, pois não vou, é? Pois vou. Ora, É uma edição da Minotauro, escrita por um senhor chamado Patrick Bingley. Ele... O que é que se passa aqui? O que é que decorre? Ele foi, Vamos lá ver. durante 10 anos, vigilante no Museu Metropolitan em Nova Iorque. Sabes aquelas pessoas que tu pensas, o que é a vida deles? Estão o que ali é que sentados eles pensam? a ver se as pessoas não passam aquela linha. Sim, mas não é só isso, depois percebes que há muito Claro. mais coisas. Bom, ele narra os seus dias ao longo de 10 anos que passou nesse trabalho, ali entre os tesouros sagrados, que são obviamente aquelas peças de coleção magníficas, e depois também os tesouros profanos, como ele chama, que são as pessoas que vão passando por ali, vão flutuando, com as suas dúvidas existenciais. Ele gosta sobretudo das pessoas que fazem as pessoas mais desconcertadas, que colocam aquelas perguntas que parecem mais tontas, mas na verdade são as mais interessantes. Por exemplo, como é que se transporta um templo grego para Nova Iorque, não é? Olha, os uma americanos ótima também têm pergunta. questões muito Agora, pertinentes. A questão é saber como é que se devolve. Também, agora se calhar é mais isso. Pronto, mas ele já não trabalha lá. Pronto. Mas há perguntas obviamente muito curiosas, sobretudo porque ali em território norte-americano a questão do tempo, não é? E a conta dos milhares de anos é uma coisa que, enfim, provoca algum fascínio. E portanto ele brinca muito com isso, mas não só. É uma história de encanto e desencanto. Isto é cruzado com parte, obviamente, da sua vida pessoal cá fora, do museu, e a morte do irmão, mas é uma história que vale muito a pena. Não é nada uma coisa erudita, só para quem vai a museus, portanto é uma coisa que se lê muito bem, Toda a Beleza do Mundo, da Minotauro. Depois tens uma coisa que mais não é pesada, assim tão bonita. Não é nada bonita, mas é bonita no sentido em que se resgata sempre aqui alguma coisa que é importante, nomeadamente a memória e a capacidade de preservar as coisas que importam, que também é importante. 33 fotos do Goethe, está na HBO Max, e é o quê? Basicamente é um documentário de uma hora e tal, que é assinado por um senhor, deixa-me cá ver se eu consigo dizer o nome bem, Jan Ksarlewski, ou do género, senhor de origem polaca. A mim pareceu-me ótimo. Pronto, vamos assumir que sim. Ele regressa, salvo seja, à Polónia. A Polónia foi o primeiro país invadido pela Alemanha em setembro de 1939, e que em novembro do ano seguinte assiste ao estabelecimento do gueto de Varsóvia. Uma história absolutamente trágica, como podem imaginar, 500.000 de judeus cercados em condições absolutamente miseráveis, assim, 3 km². As imagens que nós tínhamos daquele momento da história e que tivemos durante 80 anos eram sobretudo imagens captadas pelos nazis, portanto imagens de propaganda, foi o ângulo que nós conseguimos assistir. E era isso sobretudo que chegava até de um momento decisivo, como a insurreição no próprio gueto, que é uma fase de resistência ali dos judeus contra as forças nazis. É absolutamente impressionante. O que se descobre é que, passados estes quase 80 anos, porque a descoberta tem um pouco menos, havia um jovem bombeiro polaco que tinha uma pequena máquina e que conseguiu captar, portanto, de uma forma absolutamente amadora, momentos dessa altura, e é na verdade o único registro que nós temos, que é impressionante, daquele momento que não tenha sido completamente coreografado e orquestrado pelos nazis, que mostra parte daquela revolta e também do cotidiano daquelas pessoas. São 33 fotos, daí o nome do documentário, que entretanto foram, enfim, recolhidas, os negativos foram descobertos, preservados, estão no Museu do Holocausto em Washington, e é uma história muito interessante porque ele conta-te o processo, não é? Como é que se chega aqui, mas também regressando a memórias daquele tempo, e inclusivamente ao depoimento de uma sobrevivente do gueto de Varsóvia. Portanto, se puderem ver, recomendo 33 fotos do gueto na HBO Max. Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, uma das coisas sobre as quais queres falar, eu tenho curiosidade, confesso, ainda que não perceba nada de xadrez, na medida em que sei as regras, mas não sei mais. Queres falar de uma coisa que se chama, eu não sei se tem tradução em português, mas se tiver é Rainha do Xadrez, não é? Deixa-me primeiro, sim, vou falar. Pronto. Em primeiro lugar vou falar
além do ciclo Hitchcock, há agora vai haver um ciclo Bergman, organizado pela Medeia Filmes. Coisas que eu descubro nas redes sociais, eles não me mandam informação, não devem ouvir este programa. Mas sábado, dia 21, vai haver Morangos Silvestres, é um dos grandes filmes de Bergman, no Cinema Nimas. Consultem a internet, vejam o ciclo Bergman, Medeia Filmes, pronto, deve dar qualquer coisa. E façam ok. Sim, são filmes de cinema, não é? O Bergman era um realizador de cinema, completamente diferente ver estas coisas no cinema ou ver na televisão, no televisor, no computador, no iPad. Portanto, fiquem atentos aqui, pelo menos aqui em Lisboa. Ciclo Bergman no Nimas. Primeira coisa. Depois, esta é uma daquelas histórias que corre muito para quem é curioso, como é o meu caso, que é um pai húngaro que, mal as suas filhas nasceram, ou quase, meteu na cabeça que haveria de as tornar mestres em xadrez. O tipo chamava-se Polgar. E portanto elas, em vez de terem infância, não é? Infância perdida, e agora podem entrar aqui mais aquelas músicas por piano. Exato. O nome dele era aqui? Polgar. Oponível? Eu não sei. Sim, senhor. E então as miúdas, as crianças, tiveram aulas de xadrez o dia todo, não tiveram fins de semana, não tiveram Natal, não tiveram aniversário. Pronto, uma autêntica história daquelas da Disney. E a verdade é que uma das filhas, Judith Polgar, se transformou na melhor jogadora da história do xadrez. Jogadora, não é? Mulher jogadora, porque parece que o xadrez é uma coisa masculina, por alguma razão. Deve ter a ver com a agressividade mais própria dos machos do que das fêmeas. E a Judith Polgar foi tão boa jogadora que chegou a ganhar ao Kasparov, pronto, que era o grande campeão do xadrez, considerado o melhor jogador de todos os tempos, ou pelo menos era ali na década de 90. Este é um documentário baunilha, portanto é um documentário que trata toda a gente bem, porque há um caso muito célebre no jogo do xadrez, um jogo na história do xadrez, um jogo entre a Judith Polgar e o Garry Kasparov, que ele terá feito batota. Depois eu não vou spoiler, mas esse tema é abordado, e é abordado, ambos falam para a câmara sobre o caso. Mas pronto, como digo, este é um documentário muito baunilha, mas é uma ótima forma de conhecermos melhor a história desta jogadora, do próprio xadrez e da própria dinâmica, se há desportos que são mais adequados a homens ou mulheres, ou enfim, e assim, mais do que o documentário em si, que acaba por ser uma história com um final feliz, eu acho que é uma boa maneira de abrir horizontes para o mundo do xadrez e o mundo do xadrez competitivo ao mais alto nível. Ela foi a única jogadora na história que conseguiu fazer mais de 2.700 pontos, que é o que... uma barreira... Exato. Sim. Uma barreira tosta mística. Tu sabes jogar xadrez? Sei jogar xadrez, mas eu sou aquele tipo que perderia ao fim de 4 jogadas ou 2, talvez. Comigo, por exemplo. Não, sei jogar, mas não sou daqueles que ficam à noite a jogar contra o computador ou contra um tipo na Bielorrússia. Contra a Bielorrússia acho que não vale a pena. Bom, e também um livro da Dom Quixote, No Limite, de Nate Silver, que é um tipo que era jogador, e acho que talvez ainda seja jogador profissional de póquer, mas também obcecado com estatísticas e com análise de risco, e foi um dos tipos que surpreendentemente conseguiu prever, ou acertou, digamos assim, as suas previsões acertaram nas eleições americanas, quando toda a gente dizia que o Trump, imagina, ia perder. Ele disse, não, o Trump vai ganhar, e ganhou mesmo. Ele tornou-se uma espécie de celebridade. E este livro, No Limite, que é um livro que saiu agora em Portugal, é uma excelente digressão sobre o mundo do póquer, das criptomoedas, da inteligência artificial. O Nate Silver divide a humanidade em 2 partes: os tipos que arriscam, que são os tipos do The River, do rio, tipos que arriscam como ele, e os tipos que vivem na Village, portanto, que são os tipos que regulam e fazem leis e são do centro-esquerda. E para ficarmos mais familiarizados com o que vai na cabeça destes americanos que investem tudo em inteligência artificial e estão sempre a comprar empresas e a ir e depois uns até vão presos, os Elon Musks da vida. Eu gosto deste tipo de livros porque são meio didáticos, meio confessionais,
Ainda tem esperança, não é? Exatamente. E pronto, está cheio de histórias e historietas. E é um bom presente para caso tenham um filho ou um marido ou uma filha ou uma mulher que seja obcecada com estas coisas do trading e das probabilidades e do vou ficar rico em Tem aqui o presente ideal, 4 é meses. isso? Sim. Muito bem. No limite de Nate Silver. Queria começar por vos dizer que vi finalmente As Guerreiras do K-Pop, filme que está na Netflix e que está nomeado para o Oscar melhor filme de animação, além de ter, acho que não sei se é uma ou duas nomeações para canção original. Acho que tem 2. Ou 3. Pois, talvez 2 pelo menos acho que tem. Já digo. Enfim, Ficaste a cantarolar, não é? não, fiquei. Isso fiquei. Portanto, pá, aquilo não dá hipótese, mesmo que muito não queiras. aquilo é tramado. O filme, tecnicamente Tu viste um filme de animação de K-pop, mas por causa das tuas filhas? Não, porque elas já Já tinham ido deitar e tu decidiste ver o filme. Elas já viram há meses. Ah, quer ok, dizer, ok. eu vi porque ainda não tinha visto. É um filme E és nomeado para os intelectual. Oscars. Sim, és um e- intelectual. Sim, Obviamente, sou um profissional, não é um intelectual, sou um profissional. E queria só partilhar com vocês essa experiência e achei. Não, só tem uma música. É só uma? canção. É. Pronto, então peço desculpa. Mas acho que se calhar um filme que tem 2. Bom, Não. tudo Também bem. não. Chega. Se tudo correr bem, nunca hei de ver esse filme na vida. Olha, o filme não é mau, mas também não é bom. Mas tecnicamente é muito interessante. É isso que eu tenho a dizer. É a minha crítica. Bruno, já viste? Fica aqui. Ainda não vi, não. Fica aqui a minha apreciação. Depois, isto é especialmente dedicado aqui ao Bruno. Foi publicado um livro, vai ser publicado agora em março, não sou certo, que se chama After the Flood, Inside Bob Dylan's Memory Palace. Qual é a piada deste livro? É um livro sobre Bob Dylan a partir de 1991. Que interessante. Portanto, quando ele regressa à vida e quando ele Deixou Jesus já para trás. quando ele é o princípio não é? Aquele percurso que depois o leva até ao Time Out of Mind e depois a partir daí há uma espécie de renascimento criativo por um lado e mediático por outro, porque há uma série, há umas quantas gerações que, espera lá, quem é este tipo Bob Dylan que de repente Os anos 80 foram difíceis. complexos, foram complexos. Para ele e para muita gente. E portanto é um livro de um senhor chamado Robert Polito. E depois eu queria só dar-vos aqui conta de 2 e-mails que recebemos aqui no nosso pop-up@observador.pt, como diz o Pedro Buxeri Mendes. Primeiro é de um ouvinte chamado Ricardo Vasconcelos, que escreveu só para apoiar Pedro Buxeri Mendes e para reforçar os comentários dele quando falámos sobre os 100 anos da televisão e sobre a influência da televisão espanhola nas regiões fronteiriças portuguesas. Ele disse que nasceu em 81 em Caminha, portanto na fronteira com Espanha, com a Galiza. E não é? ele tem o meu livro sobre os anos 80. Não sei. Não sei, compra, Ricardo. Com acesso a 2 canais portugueses e 7 ou mais espanhóis, e que para ele e para toda a geração dele naquela zona, as referências televisivas e a cultura pop em geral são completamente diferentes da maioria das pessoas da idade dele, que cresceram longe da fronteira espanhola. Ele dá exemplos de desenhos animados, séries de TV, filmes, programas, referências humorísticas e também subscreve o exemplo de que alguém falou aqui também, que tinha a ver com o Dragon Ball, e que ele viu muitos anos antes que nós, como os mortais portugueses, através da TV Galícia. E ele chama pitufos aos estrunfos. E será que provavelmente. viu dublado? Ou viu? É que isso é a grande Pois, questão. Em galego ou em espanhol? Será que viu Dragon Ball em... Claro. Deve ter sido, não é? Ai, Deus Não do céu. ouviu, era o André Era o Maia, Feist. não é? Nós E o tínhamos, Feist era o era o Feist a Feist. fazer, sim. E o André Maia também, acho que o André Maia. Não, o nosso ex-André Maia. Exato. E depois o Manuel Gonçalves fez um pedido. Eu faço aqui o pedido para ele saber também que nós respeitamos e agradecemos os e-mails, porque... Para não revelarmos a morada. Não, ele fala sobre filmes e séries que abordem a política. Ele dá vários exemplos sobre os quais já falámos aqui, e deixa a pergunta que é... Também conhecidas por séries jornalistas, não é? Exato, que é porque é que, e é uma coisa que o Pedro, isto está muito Pedro, as pessoas ouvem-te, que é triste, estou a brincar, que é porque é que há tão pouca produção que seja, e ele escreve entre aspas, parente da realidade, ou seja, e que ilustre um certo
dia a dia ou uma realidade específica, de um contexto específico, neste caso o Nacional. português. Pois, Nós também já falámos um sobre bocadinho isso, disso, sim. não é? Mas que também tem a ver com. Não temos feito outra coisa ao longo destes 6 anos. Que também tem a ver Quase com aquela coisa chamada dinheiro. Amigos. O dinheiro impede a produção de certas coisas. Exato. é E verdade. agora, Bruno Vera Amaral, tu queres começar também por falar não sobre coisas, mas sobre uma pessoa. Sobre uma pessoa, eu quero falar sobre o Ruben, o meu vizinho Ruben, que é um grande ouvinte da Rádio Observador e em particular do Pop-Up, e curiosamente também é Pedro Buxeri Mendes. O que é que se passa? Eu começo a ficar preocupado, Ah, Maria, sim. eu acho que temos que Amorim. Nós arrumar. vamos retirar-nos. Ruben Não, Amorim. nós temos, mas eu acho que o Ruben corresponde aqui a um tipo de ouvinte que nós temos. Que Mas já é ele- sportinguista, de certeza. Ele disse-me, não, é benfiquista. Ah. Grande benfiquista. Eu não sei se devia dizer isto, mas as pessoas Agora já não sabem está. quem é o Ruben. Olha, Agora Ruben, já estás está. desmascarado. Mas é uma coisa importante que ele diz. Já estive para mandar um e-mail, mas depois achei melhor não. E eu acho que temos muitos ouvintes nesta situação do Ruben. Nem todos são meus vizinhos. Mas eu queria incentivar-vos. Não sei quem é. Mandem, porque é o Tiago que os lê. Elogiem o Pedro, acima de tudo. Ele Sim. gosta. Nós também. Ficamos todos contentes, mas pronto, percebemos que somos dispensáveis de alguma forma. Mas eu estou bem nesse meu papel de alavancar o ego Façam, do Pedro. olha, não façam está como o tudo bem. Ruben. Ou não façam como o Ruben. Que é enviem e-mails. Exato. Falem connosco. O Tiago está a precisar Tiago, disso. qual é que é o mail? Popup@observador.pt. E foi feito este Introito. este destaque. Mas um grande ao abraço para o Ruben. Ruben, grande abraço. Isto, sabe, agora só para, como curiosidade, isto é para ver como as intempéries nos unem. É que nós agora falamos porque temos as arrecadações inundadas. Não falavam antes de uma altura. Mas pá, cumprimentávamos. As arrecadações, dizíamos bom dia. portanto, no topo do. É na do- Já em adversidade. baixo, na Bruno, cave, é que- na Ah, pois, isso, pois é, mas E É então, nestes momentos tem adversos sido- que as pessoas se unem. Não, Isto tem é sido, cola, tem sido é dias marcou-se, é de verdade. trabalho coletivo e em que, entre outras coisas, temos falado sobre a Rádio Observador. Agora passando. Mas isso quer dizer que nós também salvamos o dia das pessoas. Isso Eu espero que sim, eu É isso, espero é que isso. sirva É para isso que também trabalhamos. isso, para salvar a humanidade. É para isso e E para o Pedro. sugestões, E para o Pedro. E para o Pedro. Claro. E para o Pedro. O Pedro que é. As pessoas concordam com o Pedro O Pedro é a cola do tecido social. e, ao contrário do que podem pensar que o Pedro é um lisboeta, não, o Pedro está atento às temáticas do interior do país, como vimos agora daquele. É um regionalista, no fundo. No fundo, ele sabe como corrigir as assimetrias regionais deste país. E outras, e Mário- outras. Mais um outras. bocadinho ainda o convidam para Maipa. Tu vê lá. Olha. Bom, Luís Montenegro. Eu daria um ótimo maio. meus amigos, Vá, Mas a vamos minha palavra lançar, de honra que daria. vamos não, lançar eu uma. acredito perfeitamente. Vamos Eu lançar Eu uma digo, vaga de se fundo. tu és, se há coisa que tu és capaz de fazer é administrar internamente. E com um colete laranja, Pedro. Ficava Aquele não era matado. colete, aquele era mesmo um casaco. Era um casaco, era um casaco. Não sei se usaria, por acaso. Não, Usaria outra cor para me distinguir. claro. Não, levavas como é que era o Loden? Não era? Babo. O Loden. Enfim, Freitas do Amaral. e cultura? Mário Vargas Llosa, como sempre, trago, sempre que é possível, arranjo um Também pretexto para trazer Vargas Llosa. é um lobby. Não, pá. mas aqui neste caso é um livro que está a ser lançado agora. Não estou a ir É o buscar teu Bad coisas Bunny ao- literário, não é? É uma verdadeira Bad Bunny. Por acaso, eu não sei se o Vargas Llosa chegou a escrever sobre o Bad Bunny, mas é muito provável que ainda tenha calhar. escrito. Este é um livro, O Olhar Imóvel de Benito Pérez Galdós, sobre Pérez Galdós. Benito, Lá aí está. está. É o Bad Bunny Cá está. do século XIX. Foi um romancista espanhol, muito profícuo. Publicou dezenas de romances e peças de teatro. Foi um dos primeiros escritores espanhóis verdadeiramente profissionais, numa altura em que isso não era muito comum, e escreveu mesmo muito. E então o Vargas Llosa, ali por altura da pandemia, decidiu, com aquele excesso de tempo que uma pessoa tinha na altura, decidiu ler a obra completa do Pérez Galdós e escrever Por que não? sobre isso. Ora, a introdução é muito boa, a conclusão também é boa. O recheio, vamos lá ver. Aquilo é muito resumo. O Vargas Llosa é um bocadinho abaixo, por exemplo, quer da história do Undeicídio, quer da Orgia Perpétua dedicada ao Flaubert, porque, no fundo, é um resumo comentado de cada um dos livros.
pronto, ficas... Nota algum tom de desilusão. Um bocadinho, é verdade, não vou esconder, mas tu também tens, mas agora já o li, mas tens a vou fasquia falar sempre dele. muito elevada, não é? Claro, quer dizer, aquilo tem muitos pormenores, muitos detalhes sobre cada um dos livros e o enredo de cada um dos livros, e menos análise. O maior defeito de Pérez Galdós para Mário Vargas Llosa é não ser Flaubert, e não escrever como Flaubert e não ter aprendido as lições de Flaubert. Pronto, isso eu acho que é um defeito que se pode imputar a 99% dos escritores, mesmo dos contemporâneos de Flaubert, e outros que foram buscar lições erradas. Mas mesmo assim ele é generoso, e isso é que eu gosto e gostava de sublinhar. O Mário Vargas Llosa era muito generoso quando escrevia sobre outros. Pelo menos neste campeonato. No resto não sei, mas no escrever, do pensar outros escritores e de dedicar atenção a outros escritores, ele sempre foi muito generoso, mesmo com os contemporâneos. Estamos a falar de alguém que já morreu em 1920, mas mesmo com os escritores contemporâneos, o Vargas Llosa sempre demonstrou uma grande generosidade intelectual, de perceber, de divulgar, e eu acho que isso também se vê neste livro. Não fiquei assim desesperado para ir ler Pérez Galdós. Um ou outro romance despertou-me curiosidade, mas é quase como um trabalho aqui de arqueologia para um escritor que hoje será pouco conhecido internacionalmente, e que o Vargas Llosa também explica porquê. Uma das razões será por se ter centrado muito em temas espanhóis e que tiveram pouca ressonância fora de Espanha. A minha segunda sugestão é uma curta-metragem documental que está na HBO, está nomeado para os Oscars, de Devil is Busy, de cerca de meia hora, e é sobre o dia-a-dia numa clínica de abortos na Geórgia. Em 2022, creio que foi alterada a lei que garantia... Geórgia, Estados Unidos ou Geórgia, país? Não, Geórgia, Estados Unidos. Acho que é mesmo em Atlanta. Foi alterada a lei federal que previa o acesso federal em todos os Estados Unidos, uma lei que era válida para todos os Estados Unidos, deixando a cada um dos Estados a responsabilidade de fazer a legislação quanto ao aborto. Ora, isto fez com que o direito ao aborto fosse severamente restringido em alguns Estados, e as mulheres têm muitas vezes que se dirigir a clínicas noutros Estados para fazer a interrupção. Os Badajoz delas. E isto é uma realidade, não é só dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é muito mais, porque todas estas clínicas costumam ter sempre à porta grupos de manifestantes. E uma das personagens deste documentário são precisamente esses manifestantes. Eu agora acabei de traduzir um livro do Percival Everett, que é um autor norte-americano, em que uma das personagens, a irmã do protagonista e do narrador, é uma médica que tem uma destas clínicas. Não vou contar mais, mas este é um dos aspectos deste enredo, deste livro, Erasure, do Percival Everett, e é algo que está muito presente na discussão política norte-americana neste momento, política e social, que é o papel quase que sacrificial e às vezes no sentido literal que estas clínicas e estas organizações, muitas vezes, prestam à população norte-americana, e que estamos a falar, sobretudo, de uma população desfavorecida e não de mulheres com muito acesso, e eles tentam, dentro do possível, facilitar. Há pormenores que são revelados neste documentário. Por exemplo, a pessoa quando chega não tem de preencher uma ficha com o nome, dão-lhe apenas uma espécie de porta-chaves com um número, e depois as pessoas são chamadas pelo número, para evitar estar a ser chamadas pelo nome, né? Tudo estes garante aspectos, alguma proteção. Sim, isto já é suficientemente duro e difícil para estas pessoas, mesmo o ambiente quando chegam e a ouvir os manifestantes, sim. E tal, que vão arder no inferno. Portanto, há aqui uma série de pormenores do funcionamento destas clínicas que estão neste filme. O facto de estar nomeado também tem muito que ver, claro, com todas as dimensões sociais e políticas que se vivem e que existem neste momento nos Estados Unidos, mas eu achei um documentário bem feito, naquela categoria de documentário curto. Está na HBO. Muito bem, sugestões entregues estão sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos, não percam nenhum episódio, nós voltamos na quinta-feira. Até lá.